Estávamos falando aqui sobre essa questão, a importância do acompanhamento. E a gente até falou no intervalo aqui que a maior evidência, a prova de que acompanhamento discipulado dá certo é que nós estamos aqui, né? Vocês estão aqui, nós estamos aqui. Você teve alguém, pastor Rony, na sua vida? Tive uma pessoa que marcou muito quando eu morei em Portugal, de 2002 a 2006. Foram os 4 anos mais difíceis da minha vida. Foi a fase de descoberta do meu chamado e de decisão. Deixa eu só aproveitar. Como é que você descobriu que você tinha sido chamado por Deus para o ministério? Na verdade, eu tinha esse chamado desde garoto, só que eu não queria, né? Sempre fugia. Eu queria ganhar dinheiro, eu queria ganhar o mundo. Igual aqueles desenhos animados, queria ganhar o mundo. Pique sério. E fui rodar, fui para a Europa, rodei em 3 países e quebrei a cara. E aí, quando eu parei para pensar sobre minha vida, Deus falou comigo. Eu te chamei foi para estar na frente do ministério me servindo. Uhum. E aí eu entrei em crise. Eu perdi a minha identidade mesmo, literalmente. Eu não sabia quem eu era mais, o que conhecia da vida. Pensei em suicidar com 25 anos. E aí Deus colocou um pastor no meu caminho, que chama Márcio Augusto. Você entrou em crise mesmo. Entrei em crise. E esse pastor me acolheu igual um pai. Eu ia na casa dele chorando, pastor, quem sou eu? Eu não sei mais quem eu sou, o que vai ser meu futuro. E ele conversava, ele ensinava a Bíblia, ele orava e foi me ajudando. Porque eu acho assim, da mesma forma que, vamos supor, o jovem enfrenta o preconceito, né, por parte, vamos supor, do adulto que olha e despreza a sua juventude, a gente também às vezes despreza os mais velhos. Você acha que isso pode acontecer? Pode. Eu conheço muitos líderes jovens que a hora que o cara entrou no ministério, ele achava que sabia tudo. Né? Isso acontece até mesmo, vamos supor, lá dentro do seminário. A gente sabe que acontece isso. O cara vai para o seminário, aí ele estuda 2 anos, né? E porque ele adquire ali um conhecimento de 2 anos, ele sai dali, né? Achando que... né? Ele entra pensando que é Deus e sai de lá tendo certeza. Né? Então, e aí o cara fica desprezando a liderança, né? Verdade. Mas eu vejo, igual você está falando aí, como que Rony despertou o chamado dele. No meu caso, eu vi o chamado pastoral em células, né? Por quê? Porque a célula também tem esse poder de descobrir ministérios, né? Por quê? Porque você entra dentro das casas, você começa a mostrar uma realidade na qual a pessoa só de ir em cultos ela não tem. E chegou um ponto que eu estava multiplicando muitas células, cheguei a multiplicar mais de 30 vezes dessa célula que eu abri em 2004, onde eu já estava com mais de 200 jovens em células, né, onde eu vi a certeza do chamado, tive uma experiência do chamado, né, então a célula ela traz esse cuidado, ela te levanta como líder. Eu nunca fui um líder antes de me converter, era um rapaz tímido, era um rapaz introvertido. A célula desperta, querido, a célula ela só tem benefícios. O universitário que participa de uma célula, que lidera a célula, dentro de sala de aula, ele é o primeiro a apresentar um trabalho e é bem no trabalho porque ele sabe falar com o público. Então a célula, ela proporciona tudo isso. E uma das coisas que eu acho que ela mais proporciona é essa descoberta de ministérios. É pessoas, jovens que gostam da parte que tem a ver evangelística, moças que se despertam também ao ministério, são missionários que surgem através das células, são pessoas que gostam de fazer visitas, que gostam de se preocupar através das células, né? Então a célula também é essa descoberta de ministério. Então o seu pastor te acompanhou? Me acompanhou, me colocou de pé, assim, no momento que eu estava pensando até em morrer. Então, se você não tem ninguém, quando vem o desespero, a aflição da vida que vem sobre todos, você se entrega, porque você não tem ninguém para te socorrer. Mas quando você encontra alguém com experiência de vida, com alguém que tem uma fé mais madura, ele sempre tem uma palavra certa na hora certa. Então é questão de sobrevivência, discipulado. Né? Quando a Bíblia fala, Pedro escreveu sobre o leão que anda ao derredor procurando alguém para devorar, se você for olhar no mundo animal, o leão ele pega mais as ovelhas que ficam sozinhas, que ficam jogadas de lado. Ele pega essas. No mundo espiritual é assim. Então, se o crente anda sozinho, ele se torna presa vulnerável. Mas se ele está debaixo de um aconselhamento, de um discipulado, de um acompanhamento, ele se fortalece. Porque ele tem alguém do lado dele, ele não está sozinho. Como é que você descobriu que você tinha sido chamado para o ministério, Pablinho? Eu lembro que desde criança eu já vinha falando, né? Mas eu comecei a trabalhar com a Jocum, trabalhei 4 anos com eles. E a gente passava por várias cidades, só que eu queria acompanhar os jovens, né? Que essa é uma crise que o jovem, ele passa, né? Eu acho que ela começa ali mais ou menos dos 15, 16 anos, quando ele está perto de formar, né, no colégio,
Exatamente. E ele tem que escolher a profissão dele. E aí todo mundo começa a palpitar, né? A pessoa começa, não, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí às vezes o pai é advogado e fala, não, você tem que fazer advocacia também. Ou o pai é médico, não, você tem que fazer medicina. E todo mundo começa a palpitar, começa a falar. E ele fica naquela crise, porque ele tem que decidir a vida dele toda num momento, assim, que Crucial, é muita coisa. E assim, eu vejo que nem a maioria de nós aqui tomou essa decisão mais ou menos na mesma faixa etária, né, de seguir o ministério. Mas como que você teve essa certeza, assim, de que eu não quero seguir isso, eu não quero seguir aquilo, eu quero ir para o seminário, eu quero estudar porque eu quero seguir o meu chamado? Então, eu trabalhava com viagens em cidades, eu percebia que não era aquilo, porque eu falava com as pessoas, elas aceitavam Jesus, eu ia embora. Comecei a fazer faculdade e lembrava que na faculdade, todos os dias, eu estava desenhando projetos para o ministério de discipulado. Então, eu tive certeza em orações, ouvindo a voz de Deus no meu coração, que era um tempo de separação. Foi o tempo que eu deixei a minha faculdade em Goiânia e vim fazer o carisma debaixo de uma direção de Deus, completamente convicta do que eu queria. A minha família, a priori, não aceitou, como você vai largar a sua faculdade para isso. Mas a convicção era tão grande no meu coração que era isso, que eu precisava disso. Fazer faculdade do quê? Eu fazia ciências econômicas. E aquilo não enchia o meu coração de alegria, sabe? E hoje, quando eu sento em uma sala com uma pessoa, fecho a porta e posso ajudar aquela pessoa a voltar os olhos para o caminho, porque é isso que a gente faz, né? A gente não carrega ninguém nas costas, como muletas. Nós só apontamos onde Jesus está, dizemos, olha, Jesus está aqui, vamos sair da beira do caminho. E quando eu faço isso, eu me sinto completamente realizada, completamente alegre, eu descanso em meio aos discipulados. E assim, eu tenho convicção de que realmente é isso, foi para isso que Deus me chamou. Profecia, alguém recebeu alguma profecia? Eu recebi. Várias. Você está fugindo do chamado, Deus vai te pegar. Já pegou. Comigo foi muito engraçado, porque a igreja onde eu converti... Porque Paulo fala para Timóteo, fala que ele não despreze, né, a palavra que foi dada a ele através da imposição de mãos e tudo mais. É verdade. Quando eu converti num sábado, numa segunda-feira. Você estava vindo do pagode? Já não estava mais indo, não. Leandro Pagodinho. No sábado, do pagode. Na segunda-feira, eu já estava nas reuniões de oração, 7 da manhã na igreja. Né? E não conhecia nada, o que era aquilo. E de repente um irmão da igreja olha para mim e fala... Né, começa a falar em línguas e eis que te digo, né, e começa a falar muita coisa assim sobre a minha vida de que ele não conhecia e eu não conhecia esse movimento, né? Fiquei assim aterrorizado porque o cara não me conhece, será que alguém da minha família contou para ele o que é isso aí? Me lembro que uma das coisas que ele falou assim, olha, Deus está te levantando como ministro de louvor. Aí eu cheguei em casa encafifado com esse negócio de ministro de louvor, pensei assim. Aí um tio meu que havia convertido antes, eu fui para ele e perguntei, tio, existe ministro da Fazenda, ministro da Agricultura? Que cargo é esse, ministro de louvor? Aí, de tão que a gente não conhecia, aí ele pegou e me explicou o que era, mas eu falei, mas ele nem sabe que eu toco, nem sabe... Não, mas Deus sabe, Deus estava usando ele para falar algo para você a respeito de onde Deus vai te colocar, do que é que Deus vai fazer na sua vida. E a partir daquele momento para frente ali, muita coisa começou a se desenrolar, se desenvolver e acontecer na minha vida e até hoje. Coisas que foram ditas lá atrás, até hoje acontecendo na minha vida. Interessante do dom ministerial que eu vejo é que as pessoas reconhecem o dom em nós, mas nós não estamos vendo ainda. Eu lembro que lá em Portugal, a igreja, os jovens... Não é uma forçação, né? Assim, os jovens da minha igreja, lá em Portugal, quando nós ficamos sem líder de jovem, reuniram com o pastor e me nomearam líder de jovem. Eu olhei para mim e falei assim, não, eu não tenho condições de ser líder de jovem, mas queremos você. Mas eu não tenho condições, mas é você. E o pastor apostou. E eu me liderei jovens há um tempo, e quando eu vim embora, a igreja estava bem assim, cheia de jovens, o trabalho continuou, os meninos que eu discipulei se tornaram líderes e a igreja continua. Mas eu não me sentia assim, um líder de jovem, mas a igreja reconhecia o dom. É interessante isso. Quando eu comecei a liderar a célula no Lagoinha, foi no primeiro ano de conversão também, lá em Vespasiano. Eu fui um dos primeiros líderes lá em Vespasiano de célula. Hoje nós temos uma igreja com mais de 600 pessoas lá. Como que eu ia acreditar num negócio desse? Então as pessoas veem o dom. Como é que faz? Vamos supor, porque graças a Deus, né, no seu caso, você teve pessoas que te ajudaram.
pessoas que reconheceram o dom de Deus na sua vida. Vamos supor, que nem na Bíblia. A Bíblia fala que José teve um sonho e ele falou, compartilhou a respeito do sonho dele. Com a família, mas ao invés das pessoas reconhecerem esse dom na vida dele, tentaram matar. Como é que, vamos supor, eu tenho certeza, né, pela internet a gente está tendo muita participação aqui, né, da Jéssica e outras pessoas participando. Tem um rapaz aqui, o Wesley, ele está falando que ele assumiu o Ministério de Jovens na igreja dele nos 45 do segundo tempo, né, ele colocou aqui. Colocaram ele no fogo, e ele não tem ferramentas, ele não sabe o que ele faz agora, porque colocaram ele lá nos 45 do segundo tempo. Esse jovem que está sem preparo nenhum, não teve condição de fazer um seminário, assumiu a liderança, e o jovem que está passando, vamos por perseguição, as pessoas perseguindo ele e tentando de alguma forma derrubar ele, de que maneira que ele pode proceder? Eu acho que Deus, ele chama cada um de uma forma, né? Eu acho assim, o seminário ele é muito importante, mas a prática ali, a vivência com o jovem, ela é primordial. Então Deus chama cada um de uma forma, né? Como na minha visão, quando você começa a se envolver ali com muitos jovens e você começa a transmitir a vida que Deus tem em você, como a palavra do Senhor diz, que quando você o conhece, não é mais você quem vive, mas é Cristo que vive em você. Então você começa a transmitir aquela vida, né? As pessoas já te vê como líderes e Deus vai te dando a capacidade. Então com um amigo aí da internet é de uma forma, comigo é de uma forma, com o Rony, sem achar que tinha condição, é de outra forma. O outro é através de um sonho, de uma capacitação que tem. Então, isso, Deus, ele é multiforme. Eu vejo uma coisa também, por exemplo, ele assumiu aos 45 do segundo tempo e, de repente, a situação dele é assim, ele olha para os lados e não tem nada. Como fazer? O que fazer? Nós somos corpo de Cristo, independente das denominações cristãs. Nós precisamos entender que existem pessoas que muitas vezes já passaram pelo que nós passamos e que podem nos ajudar. Quando você quer chegar a algum lugar, por exemplo, quer sair daqui para o Rio de Janeiro, né? Eu posso pegar o meu carro, quebrar a cara e meter o carro na estrada e vamos ver o que vai dar. Ou então eu posso chegar em você que já foi lá e perguntar assim, qual é o caminho, Vinícius? Você já foi de BH para o Rio? Como é que faz para ir? Qual que é a melhor estrada? Então nós temos pessoas assim, na nossa nação, vamos dizer, que podem ajudar esses novos líderes que estão surgindo nas igrejas, né, a trabalharem com os jovens da igreja local. Tá,